Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e vamos continuar com a nossa nova série, né? O segundo vídeo da nossa nova série, que é Mestres da Humanidade. Começamos aí esta nova série e espero realmente que vocês aproveitem bastante o conteúdo, ok? Neste vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre o primeiro grande mestre, o primeiro grande professor, que é, Jesus Cristo. Vamos começar falando sobre ele. Entender Jesus não é algo fácil. Obviamente, você já deve ter percebido isso, né? Para você entender, para você compreender um Jesus Cristo, um Buda, um Lao Tse, um Krishnamurti, para você entender pessoas com este nível de consciência, você precisa estar no mesmo nível deles. Este é o grande problema de você entender esses grandes professores da espiritualidade. Porque para você entender Jesus, é necessário que você esteja no mesmo nível de consciência em que Jesus estava. Então, é muito complicado você entender seres tão extraordinários como estes professores da espiritualidade. Então, como é muito raro encontrar alguém que esteja no mesmo nível de consciência de um Jesus Cristo, de um Buda, é muito fácil perder a mensagem dessas pessoas. É muito fácil você perder a mensagem que eles vieram passar, porque você não está no mesmo nível de consciência. Então, é importantíssimo que você seja preparado para assimilar a mensagem dessas pessoas, desses professores. Então, preste bastante atenção aqui neste vídeo de hoje, ok? A cada 20 séculos, a cada 2000 anos, surge no planeta Terra pessoas com essa missão de orientar a humanidade. Pessoas com a missão de direcionar a humanidade por um determinado caminho. A cada 20 séculos, a cada 2000 anos, isso acontece. 2000 anos atrás existia Jesus Cristo na Galileia. Mais ou menos 2000 anos atrás, Sócrates na Grécia. Mais ou menos 2000 anos atrás, Buda na Índia, Lao Tse na China. Depois de 20 séculos, né, os dias atuais, você teve aí, no século passado, Ramana Maharshi, nós tivemos Nisargadatta Maharaj, nós tivemos aí Jiddu Krishnamurti, também no século passado, nós tivemos George Gurdjieff, também no século passado. Hoje, agora, neste momento, nós temos Eckhart Tolle, que é o autor do livro O Poder do Agora, que é um ser humano de uma consciência extraordinária. Então, a cada 20 séculos, a cada 2000 anos, surge esses professores, esses mestres, com o objetivo de direcionar a humanidade. O problema é que a humanidade, a massa, a mente coletiva, a mente medíocre coletiva, não está pronta para esses mestres. 2000 anos atrás, os judeus perderam a mensagem de Jesus. Os judeus perderam a oportunidade de estar com aquele ser humano extraordinário. Perderam a oportunidade de ouvi-lo, de aprender com ele. Os judeus perderam essa oportunidade. Os judeus que tanto esperavam pelo Messias, os judeus que na tradição do judaísmo, existia dentro do judaísmo a ideia de que o Messias iria chegar, o Messias iria aparecer. Os judeus esperavam pelo Messias. Surge Jesus.
e os judeus perderam Jesus. E por que perderam? Por conta da mente judia, que é a mente mais ortodoxa que existe, é a mente judia. Então, para você entender isso e você não perder também a mensagem de Jesus, é importante que você aprenda algumas coisas, alguns pontos fundamentais, porque senão você vai perder a mensagem de Jesus. Os judeus perderam e os cristãos também. Vamos entender isso. Quando Jesus surgiu, Jesus era judeu. Jesus, ele seguia o judaísmo. Todo judeu, ele segue o judaísmo, aprende a religião. Todo judeu, logo ele é alfabetizado ainda. Nos tempos de Jesus, na época de Jesus, todo judeu era alfabetizado. E com o objetivo de estudar a Torá, de aprender a religião, né, que era o judaísmo. E Jesus era um judeu. Foi educado dentro da cultura judaica, com os ensinamentos de Moisés, as leis de Moisés. Jesus era um judeu. A questão é que o judaísmo tradicional, ele é muito ortodoxo. O judaísmo, aquele judaísmo antes de Jesus, é muito ortodoxo. As leis de Moisés, aquele judaísmo que segue à risca as leis de Moisés, é muito severo. É uma religião muito severa, muito inflexível. Não pense você que os judeus seguem apenas 10 mandamentos. Não. São 613. São 613 mandamentos. São 613 regras. São 613 normas que o judeu precisa seguir. É um protocolo extremamente radical. E o Deus dos judeus ortodoxos, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus do Velho Testamento, é um Deus muito severo. É um Deus muito severo. É um Deus que não perdoa. É um Deus que castiga. É um Deus que pune. Nas leis do judaísmo, você poderia apedrejar uma mulher por adultério, até apedrejar até a morte. As leis que os judeus seguem são leis muito rigorosas. Se você for estudar a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, o Velho Testamento, você vai observar que o Deus do Velho Testamento, você vai observar que o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, um Deus extremamente rígido, inflexível, ele não perdoa, se você errar, ele vai te castigar, ele te pune. E os judeus seguem isso à risca. É a cultura deles, é a religião deles. Então, quando Jesus surgiu na Galileia, na Judéia, já havia 2000 anos, praticamente, de judaísmo. Os judeus já seguiam todos aqueles mandamentos, 613 mandamentos, 613 regras. Aí surge Jesus, um jovem muito eloquente, um jovem, eu diria que audacioso, rebelde para a época, um jovem que falava de perdoar, de amar, um jovem que falava sobre perdoar os seus inimigos. Mais do que isso, um jovem que falava de não só perdoar o seu inimigo, amar o seu inimigo como a ti mesmo. Então surgiu Jesus falando essas coisas, perdoando prostitutas, perdoando mulheres adúlteras, que os judeus simplesmente não perdoavam, castigavam, puniam com a morte. Tem aquela passagem, né, famosa de que as pessoas estavam apedrejando uma mulher adúltera e aí as pessoas iriam começar a apedrejar e aí Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que nunca havia pecado. Quer dizer, Jesus veio trazer uma palavra de amor, de perdão, de união,
de você aceitar o próximo, de você aceitar o diferente, de você aceitar o contraditório, de você aceitar que a pessoa é vulnerável ao erro, que as pessoas pecam, que as pessoas erram. E nem por isso elas precisam ser punidas, condenadas, castigadas e até mortas. Jesus trouxe uma mensagem que há 2000 anos atrás era impossível dos judeus aceitarem aquilo. Então, por que que os judeus perderam Jesus? Por que que os judeus perderam a grande oportunidade de estar ao lado de um ser humano iluminado e de aprender com ele? Porque os judeus, na mente judia, existia um código, existia regras, existia crenças inflexíveis. Crenças que não, de forma alguma, poderiam ser quebradas. Perdoar o inimigo era algo inadmissível. Perdoar um pecador é algo inaceitável. Deus não perdoa, Deus pune. Esse era o Deus de Moisés. Esse era o Deus de Abraão. Um Deus ciumento que disse a Abraão: pegue o seu filho e sacrifique seu filho, porque eu estou mandando, só por isso. Na verdade, a história, Abraão já idoso, tinha um filho, com muita dificuldade teve o filho Isaac, ele teve 2 filhos, né? Ismael e depois Isaac. Eu não vou entrar em detalhes, mas Deus pediu a Abraão que, como prova de disciplina, de obediência, que matasse Isaac, o filho dele. E Abraão foi matar Isaac. No momento, antes de Abraão apunhalar o filho, e aí Deus voltou atrás. Não, não precisa. Mas para você ver o tipo de Deus em que os judeus estavam presos, ligados, o tipo de Deus, o tipo de figura de poder que eles acreditavam. É um Deus extremamente ciumento, que cobra a sua lealdade a todo custo. É um Deus que não aceita nenhum erro, é um Deus que não aceita nenhum tipo de desvio de conduta. Assim é o Deus dos judeus. É o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus da Torá, do Velho Testamento. E quando Jesus chegou falando em amor, em perdão, amar o inimigo, perdoar os romanos, quando Jesus surgiu e ele começou a pregar, os judeus eram um povo dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, ele era extremamente cruel. A legião de soldados que tinha como a legião de soldados que ficava ali em Jerusalém e que tinha a função de manter o povo judeu sem dar problemas, de reprimir qualquer rebelião. A legião de soldados romanos era uma legião extremamente violenta. E eles maltratavam muito os judeus, assassinavam os judeus. Qualquer tipo de rebelião era reprimida mesmo com a crucificação. Os assassinatos eram comuns. E para você ter uma ideia, quando Jesus pregava para as pessoas, apareciam alguns soldados romanos. Chegavam a aparecer. Até de patente um pouco elevada. E ouvia Jesus pregar. E ele aceitava que os soldados romanos se aproximassem e ouviam as palavras dele. Ele não mandava sair. E alguns judeus, eles ficavam extremamente irritados porque como aquele homem permite que um romano fique próximo da gente ouvindo ele? Então Jesus, ele teve um comportamento que para os judeus, para o contexto também da época ali, para o contexto em que os judeus estavam vivendo, o comportamento de Jesus foi completamente inaceitável para os judeus. Um homem falar de perdão, perdoar os romanos? Como perdoar os romanos? Eles estão aqui matando matando nossos filhos, matando nossos irmãos. Como perdoar os romanos? E Jesus falava isso, perdoe. Então, por conta dessa mente extremamente radical,
presa a dogmas, a crenças, a preconceitos. Por conta dessa mente muito ortodoxa, os judeus perderam Jesus Cristo. E os cristãos também perderam Jesus. Enquanto os judeus olharam para Jesus e só enxergaram um indivíduo mentiroso que estava distorcendo as leis de Moisés, um indivíduo mentiroso, enganador, que estava destruindo a tradição judaica, enquanto os judeus olhavam para Jesus, e principalmente os sacerdotes, né, judeus, né, o alto escalão do judaísmo da época, Caifás, por exemplo, que era o líder dos sacerdotes, enquanto essas pessoas olhavam para Jesus e enxergavam um mentiroso, um impostor, um enganador, alguém não digno de ser filho de Abraão. O judeu considera Abraão o grande patriarca, né, dos judeus. Então eles consideravam Jesus não digno de ser filho de Abraão. Enquanto os judeus olhavam para Jesus e enxergavam um impostor, um charlatão, os cristãos, depois, né, séculos depois, criaram uma imagem de um Jesus extremamente santificado, um Jesus extremamente fora do alcance de qualquer ser humano comum. Esse foi o principal erro do cristianismo. Criar a imagem de um Jesus fora de alcance de qualquer ser humano comum. Ele não chegou a este mundo através do sexo. Não. Ele veio a este mundo através de uma virgem que foi escolhida pelo Espírito Santo. Ele não chegou a esse mundo como eu cheguei, como você chegou. Ele veio através de uma virgem que foi escolhida pelo Espírito Santo. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é puro em todos os sentidos. Então os cristãos criaram uma imagem de um ser humano que não é um ser humano. É um ser completamente... Muito difícil de um ser humano comum se aproximar dele. É impossível. Criou uma distância muito grande entre o ser humano comum e Jesus Cristo. Esse foi o maior erro do cristianismo, porque o que acontece com as pessoas? Jesus, sim, é um modelo a ser seguido, mas é um modelo impossível de você alcançar, de você realizar o que ele realizou. Então as pessoas perderam, como eu posso dizer, o ser humano comum, o cristão comum, o indivíduo que segue o cristianismo, que admira o cristianismo, ele se considera muito inferior a Jesus. Jesus sim pode, mas eu não posso. Jesus sim está ao lado de Deus, mas eu jamais estarei. Por quê? Porque o cristianismo criou no imaginário do ser humano, no imaginário das pessoas, uma figura inalcançável. Jesus é inalcançável para o cristão comum. Um erro do cristianismo. Os judeus enxergaram o oposto, enxergaram um charlatão, um impostor, e os cristãos criaram uma imagem de um santo, de um ser divino, em que por mais que você se esforce, você jamais será como Jesus. Então os judeus perderam e os cristãos perderam Jesus. Então aqui nesta série, já estamos com 18 minutos, brincadeira, hein? Então nesta série, né, que começamos com Jesus, eu pensei bastante sobre essa série, os motivos que levam a pessoa a se afastar de sua fé, de sua espiritualidade, os motivos que fazem com que as pessoas comuns, que têm boas intenções de buscar a espiritualidade, no meio do caminho elas desistem. São essas crenças. Provavelmente você não é da religião judaica, você não segue o judaísmo, mas muito provavelmente você ou é cristão ou é simpatizante do cristianismo. Em algum momento você deve ter pensado, poxa, Jesus é um modelo, mas ele é perfeito, eu não sou, ele é divino, eu sou um pecador. Em algum momento você pensou isso, e aí você desiste da sua evolução espiritual, do seu caminho espiritual. E eu quero te dizer isso aqui. Os judeus erraram com Jesus, e erraram muito feio.
Erraram muito feio. E os cristãos, o cristianismo, as pessoas que moldaram a religião cristã, erraram muito feio, porque criaram Jesus Cristo completamente inatingível para o cristão comum. E aqui nós vamos trazer um Jesus real. O que aconteceu com aquele homem? Como ele se tornou Jesus Cristo? Aqui nós vamos entender isso. Não, e já vou adiantando, tá? Ele não nasceu de uma virgem que foi escolhida pelo Divino Espírito Santo. Ele não nasceu de uma virgem. Desculpa se você vai ficar decepcionado, decepcionada, frustrado, frustrada, mas ele não nasceu de uma virgem escolhida pelo Divino Espírito Santo. Ele foi um ser humano extraordinário em vários sentidos, fantástico, atingiu uma consciência extraordinária. Jesus é um modelo, Jesus encarna o propósito do universo. Jesus simboliza e encarna o propósito do universo, a evolução da consciência, o crescimento da consciência humana. Jesus, ele encarna esse propósito do universo. Com Jesus você vê matéria e energia se igualarem. Em Jesus você vê corpo e consciência se igualarem. Em Jesus você vê o homem e o divino se igualarem. Com Jesus você vê o homem e Deus se tornarem um. Mas existe um processo aí. Ele não foi o escolhido, ele não é o filho unigênito de Deus. Ele é, assim como você, ele é parte do universo. Ele é filho do universo, assim como você, assim como eu. Ele teve o caminho dele. Ele seguiu, ele passou por várias situações. A gente vai falar sobre isso aqui. Como todos nós passamos na vida. Ele escolheu crescer. Ele escolheu seguir o caminho do crescimento. Ele escolheu seguir o caminho da expansão de consciência. E ele fez isso. E fez muito bem feito. Você também pode. Você é capaz. Mais do que isso, você está aqui para fazer isso. Não estou dizendo que você vai atingir um estado de consciência tão alto como ele atingiu. Não estou dizendo isso. Mas você pode sim começar hoje, agora, o seu trabalho de desenvolvimento espiritual. Comece abandonando todas essas crenças de que você é inferior, de que você não consegue, que você é um pecador, que você é um erro da natureza. Comece abandonando tudo isso. Comece abandonando tudo isso. Essas crenças foi o próprio cristianismo que colocou na sua mente. E outra coisa, Jesus e o cristianismo são coisas diferentes. Jesus é uma coisa, o cristianismo é outra. Jesus nunca ouviu falar na palavra cristianismo. Jesus nunca ouviu essa palavra. Depois que ele morreu, séculos depois, foi que se estruturou uma religião no nome dele. Mas ele mesmo não teve nada a ver com isso. Mas isso a gente vai dar continuidade a essa conversa no próximo vídeo para não ficar muito longo. Então, eu quero que neste vídeo aqui você entenda isso. Os judeus perderam Jesus porque trazia na sua mente, a mente coletiva judaica, digamos assim, crenças que impediram de enxergar naquele ser humano o divino naquele ser humano. As crenças dos judeus não permitiram enxergar naquele ser humano Deus naquele ser humano. Uma consciência extraordinária naquele ser humano. E aí eles perderam Jesus. E os cristãos perderam Jesus por criar uma distância entre o cristão comum e Jesus Cristo. Então, na mente do cristão comum, alcançar o nível de Jesus é algo impossível, o que é uma tremenda falsidade. Ok? Então, vamos continuar esse nosso papo sobre Jesus no próximo vídeo. Eu queria falar sobre isso com você para você não cometer o mesmo erro dos judeus e dos cristãos, né? Quando eu digo os cristãos, aqueles que moldaram a religião cristã. Ok? Então um grande abraço aí a todos e a gente se vê no próximo vídeo.